Olá, boa tarde a todos. Hoje vou falar sobre autorização eletrônica de viagem nacional e internacional de criança e adolescente até 16 anos de idade, desacompanhado de ambos ou de um dos pais, na forma que irei falar agora. O provimento 103 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça tutela esse assunto e aumentou a atribuição das serventias extrajudiciais, delegando, e regulamentando a possibilidade de autorização eletrônica de viagem. Ficou instituída, então, a autorização eletrônica de viagem, denominada AEV, que é possível de ser solicitada pelo aplicativo e-notariado dos cartórios, seja para viagem nacional ou internacional, de criança ou adolescente até 16 anos de idade, desacompanhado de ambos ou de um dos pais, a ser emitida exclusivamente por intermédio do sistema e-notariado. Foi solicitado no CNJ por algumas empresas de turismo que fosse autorizado pelo GOV. Isso foi vedado. Portanto, é exclusivo do e-notariado. Hoje não se trata apenas de uma assinatura, e sim há uma análise jurídica e um esclarecimento sobre uma eventual autorização àquele pai que assim o faz. O Colégio Notarial do Brasil desenvolveu, portanto, um módulo no aplicativo e-notariado chamado Autorização Eletrônica de Viagem. Essa autorização, portanto, ela é um ato notarial eletrônico, certo? Nada impede de haver uma autorização física com a firma reconhecida também. Esse ato, ele deve obedecer requisitos sob pena de nulidade de pleno direito e independe de declaração judicial. Essa emissão de autorização eletrônica de viagem é facultativa, portanto, não é obrigatório de ser feito no cartório. Se não for feito no cartório, é possível a via judicial. Sem dúvida, na via notarial, extrajudicial, bem mais rápido. O procedimento qual é? Os pais ou responsáveis, nas hipóteses em que não seja necessária autorização judicial, poderão autorizar a viagem de criança ou adolescente por instrumento particular eletrônico, com firma reconhecida por autenticidade, por um tabelião de notas, nos termos da Resolução 131/2011, artigo 8º do CNJ. Esse requerimento eletrônico de autorização de viagem será efetuado exclusivamente por meio de eventuais modelos ou formulários produzidos, divulgados e disponibilizados pelo link do Poder Judiciário ou órgãos governamentais nos termos do artigo 11 dessa Resolução CNJ 131/2011. Nesse formulário deve constar do sistema de atos notariais eletrônicos e notariado, a fim de que o interessado possa gratuitamente efetuar o download desse formulário. Portanto, o formulário ele é gratuito e é possível de ser feito esse download do modelo padrão. Para assinatura eletrônica de viagem, é imprescindível a realização de videoconferência notarial gravada, em que o tabelião vai identificar a parte, e a capacidade, e irá confirmar, portanto, essa identidade e autoria daquele que assina, que assim utilizará da assinatura digital notarizada pelas partes, e ao final o tabelião também assim assinará com o certificado digital ICP Brasil. Os interessados poderão obter gratuitamente do tabelião de notas responsável pela lavratura da autorização eletrônica de viagem o certificado digital notarizado para uso exclusivo e por tempo determinado, prazo de 3 anos. Então, qualquer cartório pode emitir de forma obedecida, obviamente, às competências legais, seja na forma presencial ou eletrônica, desde que o faça pela plataforma e-notariado, ou a parte tenha um certificado ICP Brasil. A autorização eletrônica de viagem firmada pelos pais ou responsáveis possui o mesmo valor de um documento particular emitido na forma física e poderá ser apresentado à Polícia Federal e às empresas de transporte rodoviário, marítimo ou aeroportuário. Quando os pais forem tirar também o passaporte da criança, já é possível autorizar no momento da expedição do passaporte. Ambos os pais podem comparecer e já autorizar mutuamente junto à Polícia Federal. É competente para a lavratura da autorização de viagem eletrônica o tabelião de notas do domicílio dos pais ou dos responsáveis pela criança ou adolescente, ou seja, há uma competência para o ato notarial eletrônico. Se os pais ou responsáveis possuírem domicílios diferentes, o tabelião pode ser qualquer um dos domicílios, e qualquer um, portanto, dos locais dos pais. Lembrando que o domicílio é necessário. O domicílio da criança será aquele, necessariamente, dos pais. A autorização eletrônica de viagem conterá em destaque a chave de acesso QR Code para consulta e verificação
da autenticidade na internet. Ou seja, irá ser apresentado esse documento e a autoridade que assim verificar conseguirá, por meio do QR Code constante dessa autorização eletrônica de viagem, validar de que o documento é veraz, sem necessidade de conexão sequer com a internet, justamente pela dificuldade em algum local que possa haver. A versão impressa da autorização eletrônica de viagem poderá ser apresentada pelo interessado, desde que observados os requisitos que eu falei anteriormente. A autorização eletrônica de viagem poderá ser apresentada em aplicativo desenvolvido pelo CNBC-CF, Conselho Federal, Polícia Federal, Empresas de Transporte Aéreo, Rodoviário e Marítimo, ou seja, tanto a via física quanto é possível mostrar pelo celular. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, promoverá acordos de cooperação técnica com órgãos públicos e empresas de transporte para a viabilização da apresentação e validação dessa autorização eletrônica de viagem pelos interessados. Essa autorização eletrônica também poderá contemplar a necessidade de hospedagem do menor em caso de emergência decorrente de atraso, alteração ou cancelamento de voo ou viagem, nos termos do artigo 82 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O tabelião deve indagar os pais responsáveis acerca da hipótese prevista acima, ou seja, se ele autoriza ou não essa hospedagem do menor em caso de emergência, atraso, alteração ou cancelamento de voo. E vai constar, então, expressamente se é autorizado ou é vedado. O tabelião deve indagar, portanto, e consignará isso na autorização eletrônica de viagem. Esse provimento, portanto, ele disciplinou, como dito, a autorização eletrônica de viagem por pais ou responsáveis. Já está em vigor desde 2020, 60 dias da data da publicação. É um sucesso essa medida, né? Desafoga, sem dúvida, o Poder Judiciário. E na omissão das partes, o prazo de validade é de 2 anos. Portanto, o pai ele pode até autorizar por mais ou por menos, né, prazo. Mas na omissão é válido o prazo de 2 anos. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. A autorização eletrônica de viagem é mais um instituto que desafoga o Poder Judiciário. Conte com os cartórios.